Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro aqui das Ciências Jurídicas da Gran Faculdade, comigo, professora Núbia de Paula, coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas, e nós vamos dar seguimento à nossa série que está aí abalando, todo mundo amando, que é Direito Eleitoral em Cena. Hoje com o episódio 4, que vamos falar da federação e da coligação, a diferença entre essas duas figuras. Com ela, a nossa professora Ana Paula Viana Barman, que é especialista em direito eleitoral e está desmistificando aí o direito eleitoral para a gente de forma muito didática e acessível. Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, professora Núbia. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nesse nosso quarto episódio, né, falando sobre coligação e federações. E eu agradeço muito a possibilidade, a oportunidade de estar conversando com vocês sobre temas tão importantes, ainda mais no ano de eleições, né? E hoje o nosso tema é coligações e federações. E o que isso significa, né? E como isso está sendo aplicado nas nossas eleições agora municipais desse ano. Muito bem. Então, preciso fazer uma retrospectiva breve com vocês e explicar um pouquinho como isso funcionava, por que mudou, e quais são as condições que nós temos de funcionamento hoje para a questão da coligação e federação. Muito bem. Antigamente, eu já comentei com vocês num episódio anterior, que nós tínhamos a coligação, e essa coligação permitia que os partidos políticos se unissem para as eleições. Então, juntava lá PV, PT, PMDB, MDB, vários partidos para fazer uma eleição específica. Seja para ano de eleição de prefeito, vereador ou governador, tanto faz. E não precisava você ter uma verticalização, não precisava haver a mesma coligação nos estados e municípios, não precisava haver a mesma coligação para presidente da República e governadores do estado. Era assim, aleatório, esses partidos eles se uniam para a eleição e logo depois da eleição eles não tinham mais nenhum compromisso um com o outro. E isso, de certa forma, feria a vontade do eleitor, né? Porque, às vezes, um partido de esquerda, ele fazia uma coligação com um partido de direita, e o eleitor, ele ficava confuso, porque ele não sabia exatamente em qual era a linha ideológica que ele estava votando, porque o PT estava junto com o PL, por exemplo. São partidos completamente opostos, completamente diferentes, mas que na eleição eles faziam uma coligação, o eleitor vota nessa coligação e depois eles se desfazem, cada um segue o seu caminho, sem prestar contas ao eleitor daquilo que quer fazer, do que está fazendo, do que pretende fazer de acordo com a sua ideologia. E qual era a consequência disso? A consequência disso era de que, muitas vezes, lembram no primeiro episódio que nós falamos lá do sistema eleitoral, a coligação, né, a união desses vários partidos, elevava demasiadamente o coeficiente partidário dessa coligação e, às vezes, eles tinham direito a 4, 5, 6, 7 cadeiras. E o último colocado dessa lista da coligação tinha feito 500 votos. E um outro partido que não tinha feito coligação, por exemplo, o último colocado lá tinha 3.000 votos. E isso gerava um desvio da vontade do eleitor. Porque, em função da coligação, entravam candidatos que tinham baixíssimos, né, números de votos, em detrimento a outros candidatos que tinham mais votos. Então, a coligação, ela gerou esses puxadores de votos, que nós chamamos, né, aqueles que faziam muitos votos dentro de uma coligação e puxam outros que estavam lá embaixo sem votos para ocupar essas cadeiras, e outros candidatos que estavam em partidos que não tinham puxadores de votos ou que não tinham coligações, ficavam de fora, não ocupavam nunca nenhuma cadeira em função disso. Então, resolveu-se acabar com a coligação no sistema proporcional. E mantém-se essa coligação no sistema majoritário, como eu já disse anteriormente. Ou seja, para presidente da República, governador e prefeito, nós ainda temos esse sistema de coligação.
E nas convenções partidárias, nós escolhemos dentro do partido se nós vamos fazer ou não uma coligação na majoritária. Muito bem. Só que no mesmo tempo que a nossa Constituição Federal, ela eliminou a coligação na proporcional em função desse desvio da vontade do eleitor e dessa questão ideológica partidária, né? Porque a intenção era única e exclusivamente só aumentar o coeficiente partidário mesmo e não tinha intenção ideológica nenhuma de permanecer unido. Em função disso, a Constituição Federal proibiu a coligação no sistema proporcional. Só que nesse mesmo momento, a nossa Constituição também foi alterada para criar a cláusula de barreira. E a cláusula de barreira é um sistema que faz com que o partido político que não eleja um determinado número de votos de deputados federais perca o seu tempo de rádio, televisão e de fundo partidário. Isso significa dizer que os partidos políticos no Brasil, eles acabarão sendo reduzidos drasticamente, porque nós estávamos com uma dificuldade muito grande de governabilidade em função de número elevado de partidos políticos que temos. Nós tínhamos lá 30 e tantos partidos políticos, né? Hoje reduziu um pouquinho, nós temos um pouco menos, já em função de fusão, incorporação, né? Porque partidos pequenos acabaram fazendo algumas fusões e tudo mais, em função de cumprir a cláusula de barreira. Essa cláusula de barreira veio na intenção justamente de termos mais governabilidade e menos partidos políticos, porque com esse número de partidos políticos imenso, nós estávamos com uma grande dificuldade de governabilidade e a cláusula de barreira veio justamente para reduzir o número de partidos, impondo que os partidos cumpram, né, a eleição de, no mínimo, um número X de deputados federais, 15 deputados federais, e isso distribuído aí entre os estados, né, de forma que nós possamos cumprir, então, essa cláusula de barreira e permanecer com o tempo de rádio e televisão e também o fundo partidário. E qual foi a consequência da imposição dessa cláusula de barreira? Os partidos menores estariam fadados a serem excluídos, né? Eles estariam fadados a deixar de existir. Porque é impossível um partido pequeno, um partido nanico, fazer tantos deputados federais numa eleição. Muito difícil. Isso não ia acontecer. E não acontece. Então, esses partidos menores, eles teriam que fazer fusão, incorporação e cisão com partidos maiores, ou eles deixariam de existir. Isso também não era bom, né? Não era algo saudável, digamos assim, para a democracia. E, em função disso, eles acabaram criando a figura da federação partidária. A federação partidária permite a união de partidos políticos para as eleições, certo? Mas é um pouco diferente. Por que é diferente? É diferente porque na federação partidária, os partidos políticos eles não podem se unir única e exclusivamente para as eleições. Eles devem permanecer unidos por 4 anos, ou seja, por todo o mandato. E isso impede, por exemplo, que o PT faça uma federação com o PL. Porque eles vão ter que agir depois na atividade parlamentar como se um partido fosse. Ou seja, isso não prejudica a governabilidade, porque eles vão permanecer agindo como se um partido fosse, e ao mesmo tempo eles vão ter que votar de acordo com a federação, e não de acordo com a individualidade de cada partido. Eles vão ter que criar um estatuto partidário e que esteja de acordo com os estatutos dos partidos individuais, certo? Eles vão ter que votar como se um partido fosse só, então eles precisam chegar em comum acordo de que forma vão votar, ok? E eles precisam permanecer unidos até o final do mandato. Se eles não permanecerem unidos, aquele que quiser sair, ele pode sair, mas vai pagar uma penalidade. E a penalidade é que vai ficar sem fundo partidário
tempo de rádio e televisão, e não vai poder fazer federação ou coligação, seja na proporcional ou na majoritária, pelas próximas 2 eleições. Ou seja, uma é um penalidade preço alta, né? muito alto, né? Então, dependendo do partido que sai dessa federação, ele também está fadado ao fracasso e a deixar de existir. Porque sem fundo partidário, muitos partidos políticos deixam de existir. Portanto, a tendência é que esses partidos permaneçam unidos por todo o mandato, não saiam dessa federação, cumpram o estatuto partidário, né, que é aprovado pelo TSE, e permaneçam unidos, agindo como se um único partido fosse. Então, foi uma alternativa encontrada para que não se eliminassem os partidos menores, mas que, ao mesmo tempo, cumprisse cláusula de barreira, né, em função da governabilidade, e não se aplicassem mais as regras da coligação partidária, que, na minha concepção, era nefasta, e que, portanto, a federação partidária é muito mais saudável para a democracia representativa e para a existência dos partidos políticos. Então, nossa, em linhas gerais... Tem todo sentido, Ana. Exatamente. Né? E a gente fica sem entender por que da existência dessas 2 figuras, e agora se justifica nesse raciocínio que você desenvolveu perfeitamente. Exatamente. Claro que a federação, a figura da federação partidária ainda está sendo, digamos assim, ainda está passando por muitas dificuldades. Por quê? Porque na figura da federação, os partidos políticos, eles mantêm sua autonomia partidária, eles mantêm sua ideologia partidária, eles mantêm sua numeração, a sua cor, enfim, ele mantém-se como um partido, mas, ao mesmo tempo, ele tem que conviver e trabalhar com os demais partidos. Então, por exemplo, vejam só algumas dificuldades. O TSE recentemente entendeu que se um candidato eleito por um partido que faz parte de uma federação partidária, né, comprovar que o estatuto da federação não é condizente com o estatuto do seu partido, ele está diante de uma justa causa para se desfiliar do partido e da federação sem perder o seu cargo, sem perder a sua cadeira. Mas lá atrás nós não falamos que a cadeira pertence ao partido político em função do sistema eleitoral? Então, é uma dificuldade. Quando você vai fazer o registro da ata de uma federação, na convenção você escolheu fazer uma federação partido A, B ou C, certo? No entanto, quando você vai fazer o registro da ata dessa federação para fazer o registro de candidatura, verifica-se que o CNPJ dos partidos está cancelado. E aí? Os demais partidos serão prejudicados em função disso? Como que se decide nesse caso? Estou aqui com a propina aqui. Então, como que você decide nesse caso? Então, são várias questões que nós temos ainda para trabalhar a respeito da federação partidária, e que são questões muito complexas, em função da permanência da autonomia do partido político individualmente, mas da aprovação de um estatuto, de uma ação, aonde os partidos abrem mão de certa parte dessa autonomia partidária para fazer parte dessa federação. Outra questão, será que partidos menores que fazem parte de federação não acabam se sujeitando aos partidos maiores, e acabam não tendo uma atividade parlamentar adequada? Então, todas essas questões são questões de reflexões que nós temos que fazer ainda diante dessas federações partidárias, embora elas sejam mais saudáveis do que a coligação, sem sombra de dúvida, e que também brindam aí a questão da governabilidade, mas precisam ser ajustadas, precisam ser vivenciadas ainda com um pouco mais de experiência, porque é muito recente. Foi um ano, na última eleição, foi a primeira eleição, se não me engano, que nós tivemos aí a questão da federação. Então, algumas arestas ainda estão sendo ajustadas, mas eu acredito que é uma figura que vai permanecer, mas que são questões que nós temos ainda que trabalhar um pouquinho para que ela permaneça de forma saudável também aos partidos menores, como aos partidos maiores. Professora Núbia? Ok.
Me ouvindo bem agora? Sim, agora estou ouvindo. Ai, que bom. Eu estava dizendo que com certeza as suas ponderações elas são muitíssimo válidas. Eu concordo com tudo que você disse. Agora, eu confesso que eu já estou ansiosa para o nosso episódio 5, que é registro de candidatura. Porque depois de todas essas informações, como que eu vou chegar a registrar essa candidatura, né? É o nosso próximo episódio, já vamos deixar o pessoal convidado, Ana. Com certeza. Acompanhe o 5º episódio, não perca, porque o registro de candidatura é um momento muito importante para as campanhas e você tem que estar antenado com esse momento. Participem do 5º episódio. Muito obrigada, Ana, e nos encontramos em breve. Até, um abraço. Muito obrigada a você pela audiência. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar aqui esse vídeo, essa aula. E nós esperamos você aqui no canal do YouTube da Grão Faculdade, sempre para a gente compartilhar mais e mais conhecimento. Até o nosso próximo encontro.